Ana, eu tô tão empolgada aqui com. A gente já andou até conversando um pouquinho quando a gente estava combinando a live, né? E eu tô tão Sim. empolgada com tantas trocas que a gente fez. Eu estava te apresentando para o pessoal, né? Você é artista plástica, arte educadora, que você viveu no Uhum. México de 2005 a 2008, que você Uhum. também tem uma formação extensa em ciências humanas, em Jung, e que você é idealizadora do Ateliê Ocuili, né? Que é Isso. um lugar muito especial. E que você é minha ex-aluna do grupo do Livro Vermelho. Sim, você é minha professora, E querida. aí foi através do Livro Vermelho, com aquela troca maravilhosa de imagens do Jung, que a gente começou a gestar essa live, né? Sim, Foi sim, quando a sim. gente começou a falar sobre isso. E a gente lembrou, né? O Jung fala que a psique produz imagem o tempo todo. E o Hillman chega e fala, não, a psique é imagem, né? E a gente teve tantas trocas sobre a força das imagens nesse caminho, né? Que eu falei, Uhum. preciso conversar com a Ana Cris e transmitir isso para o grupo, né? Claro, Que uma é uma forma, oportunidade, né? Para todos nós, não sim, é, Cris? sim. E é uma forma da gente desmistificar essa relação com a arte, como produzir imagens, né? Olhar para as imagens como expressão da nossa alma e não como técnica, que esse é o objetivo, né, desse trabalho, que é como eu trabalho também nos grupos, né? Quando eu faço o curso das lobas e outros cursos que têm vivência, a gente sempre trabalha com palavra, corpo e arte. Uhum. E a proposta é exatamente essa, né? Fazer alma. Não é uma perspectiva estética de. O que não quer dizer que não saiam coisas lindas, né? Sim, com certeza. Aparecem coisas maravilhosas, mas não é essa a perspectiva, né? Não. E eu fiquei muito impressionada, Ana Cris, quando você estava no Livro Vermelho, porque você já começou no primeiro encontro já trazendo imagens maravilhosas do livro, do próprio Livro Vermelho, né? Que Sim, você já estava muito envolvida com sim, aquelas imagens. sim. E eu fico encantada com as imagens que você compartilha o tempo todo no seu Instagram, né? Você percebe assim que você transpira essa relação da alma com as imagens. E você quer contar um pouquinho para a gente como que você percebeu essa força? Como que você percebeu que o seu caminho seria com as imagens? Que você começou Então, essa relação da imagem com a alma? na realidade, eu meio nasci nesse lugar, mas eu não Uhum. sabia ainda que eu era desse lugar. Porque eu era Hum, uma criança, assim, considerada o quê? Desatenta, hum, no mundo da lua, desconectada, porque hum, eu estava sempre num outro lugar. As pessoas estavam olhando para um lado, eu estava olhando para o outro. uhum. As pessoas estavam Sim. preocupadas com certas coisas da vida e eu estava preocupada em desenhar, e prestar atenção nas histórias que a minha cabeça inventava e transformar essas histórias em imagens. Mas eu não sabia, na realidade, eu não sabia que tudo isso era desse tamanho todo que eu fui Uhum, descobrir na minha vida depois que eu voltei do México. Na uhum, realidade, o México foi um lugar que me deu essa perspectiva de uhum, experienciar a arte na minha história. Então, quer dizer, uhum, eu fui para o México com 42 anos de idade. Ou seja, até então, o que eu fiz para me conectar com essas imagens? Eu adorava ficar perto das crianças. Então, minha formação foi em educação, aí uhum, eu me envolvi com o mundo da arte pelas crianças, pelas imagens das crianças, porque uhum, aquilo tudo que as crianças faziam me deixava num estado assim de perplexidade e era como se eu entrasse num outro lugar dentro de mim cada vez que eu tinha a oportunidade de estar ali no meio das crianças e as crianças pequenas, as crianças uhum, antes
de começarem a ler e escrever. Sei. E aí, na realidade, quem me apresentou essa possibilidade a priori foram as crianças. E depois eu fui fazer a minha jornada. E quando eu cheguei no México, foi que eu descobri que essas imagens tinham uma força. E uma força de transformação em mim. Então, na realidade, acho que quando eu escolhi a minha alma, eu fiz essa escolha. Mas olha quanto tempo eu fui levar para entender, na realidade, para sentir que esse lugar era um caminho para minha vida. Entendeu? Que demais. Então você precisou chegar no México e ter aquele impacto com aquelas cores, aquele visual, aquela força daquele lugar Então, para você poder então, descobrir que aquele era o seu caminho de alma. que aquele era o meu caminho de alma. Porque assim, eu fui morar, na realidade, no norte do México. E o norte do México, ele não é o México, cidade do México, para o sul. Ele é um lugar muito mais... Eu fiquei assim, até bem decepcionada, porque quando eu fui buscar uma casa para eu morar, eu queria escolher uma casa que tivesse um pátio, um jardim, e que todos os ambientes dessem para esse pátio. Não existia. Era tudo bege, as janelas eram pequenas, tudo era num tom assim meio terroso, meio mostarda. E eu olhava para aquilo e falava, gente, mas assim, como assim? Eu tô morando no México? Isso que é o México? Porque eu até então não conhecia a cidade do México, né? Mas aí é tão impressionante porque quando a gente está com o pé no nosso caminho, né? O caminho vai se abrindo. E as coisas vão acontecendo. E pouco a pouco você vai percebendo que existe um lugar para você lá e que é um lugar que você vai ter que fazer um trabalho. Você vai ter que cavar. Você vai ter que cavar, porque a sensação que eu tinha, até quando eu cheguei lá, eu precisava cavar. Então, eu precisava ir para o jardim, cavar o jardim, cavar, me enfiar lá debaixo da terra, me sujar. E eu não entendia muito bem por que eu estava fazendo aquilo, porque até então, eu não, né? Isso era, eu gostava de arte, tinha feito faculdade de artes, tinha uma relação com as imagens muito forte, com a estética das imagens, né? Mas eu não sabia que as imagens eram muito mais do que a estética. Nossa. E foi E aí? cavando o jardim, que eu, pouco a pouco, fui percebendo que eu tinha algo para fazer naquele lugar. Que eu não sabia o que era ainda, mas que eu não estava lá por acaso, eu não estava só para acompanhar meu marido que tinha ido trabalhar lá. Né? Mas, olha só que coisa incrível, né? Para eu chegar nesse lugar, eu tive que abrir mão. É uma história assim, bem... Não é parecida com a do Jung, mas é parecida com a do Jung. Eu tive que abrir mão de tudo que eu amava aqui no meu... Então, assim, eu tive que abrir mão do meu trabalho, que era a minha escolinha querida, que eu amava, a Miguelinho. Que eu tinha, assim, uma relação com aquela escola de amor profundo. Que eu já estava há 5 anos batalhando para aquela escola existir e efetivamente para eu poder viver daquilo que eu tinha escolhido fazer na vida. E aí, olha só, a vida vem e me diz, então, tá tudo ótimo? Tá tudo bom aí? Você tá feliz? Você tá realizada? Então agora é o seguinte, agora o caminho é outro. Nossa. O caminho da alma, às vezes, chega nesse momento em que você tem que abrir mão ou que você perde muita coisa. Como o Jung, né? Ele teve que, para ele ser verdadeiro com ele mesmo, conforme a gente
aprendeu no livro vermelho, ele Sim. teve que pedir demissão da universidade, pedir demissão do hospital onde ele trabalhava e apostar que o consultório ia dar certo e que os livros alguém ia querer ler. Mas Isso. ele não sabia se ia dar certo. Mas eu, assim, na realidade, eu fui na escuridão, porque o Jung tava, Uhum, ele tinha uma consciência que ele estava buscando alguma coisa, que ele não sabia o uhum, que era, né? uhum. Eu não tinha Você não nenhuma estava consciência. buscando nada. Eu não estava buscando nada, eu estava buscando sobreviver, na realidade. Uhum, Aquela experiência, que era uma experiência muito forte, muito, uhum, que me tirou completamente do meu eixo, do que era uhum, possível uhum, eu imaginar que eu ia fazer na vida. uhum, Mas aí nada é por acaso, né? A gente acha que a gente está fazendo uhum, alguma coisa, mas na realidade algo maior está fazendo algo por nós, que é abrir essa porta, nos dar uma chave, né? uhum, Nos oferecer uma oportunidade, que veja bem, era uma oportunidade colada na história do outro. uhum, Então, eu estava indo com essa sensação de que eu, assim, nossa, me ferrei. Porque eu escolhi acompanhar a minha família, porque eu não ia deixar a minha família de lado, né? Porque era uma uhum, oportunidade para o meu ex-marido, e assim, era uma oportunidade barra, se não aceitar, vai para o olho da rua, né? uhum, Então, assim, eu estava indo, na realidade, na rabeira do outro. uhum. Na realidade, eu não estava indo na rabeira do outro, porque quem foi fazer uma conexão com aquele país fui eu, não foi ele, Na né? verdade, é o caminho que a vida escolheu para te levar até lá, né? Exatamente. E aí, Exatamente. nossa, que interessante. Pode, É, é uma... pode terminar, depois eu vou te perguntar uma coisa. Então, e aí o que que aconteceu? Eu fui perceber isso depois de um tempo, porque eu fiquei 9 meses Uhum, gestando lá o que eu ia viver na realidade com a minha história. Foi curioso porque foram exatamente 9 meses. Eu chorei, eu me demais. descabelei, eu detestei, eu odiei, eu Uhum, xinguei, eu fiquei péssima. Mas 9 meses depois, a minha vida deu uma reviravolta. que demais. Hum. E aí eu fui ter um encontro com a minha história profunda. Pergunta o que você ia perguntar, Cris. Não, e aí eu ia te perguntar como foi esse encontro e aonde que entra aquela menina incrível Então, que aquela te menina contou. entra aqui. Ah, é aquela menina incrível que te contou aquela história que fez tudo. Isso. E aquela menina incrível tinha um nome indígena. E o nome Uhum, indígena dela era Daira Itzel. uhum, Ela vinha de um povo lá da região de Vera Cruz, de um povo que uhum, fala uma língua chamada Náhuatl. uhum, E aí, essa menininha que chamava uhum. Daira Itzel, que significa mulher forte. Uau! Tá? Que idade que ela tinha, Ana Ela Cris? Quando tinha ela. 4 anos. Nossa! Ah, Ela tinha 4 anos. com 4 anos ela já mudou sua vida. Imagina depois, essa menina quando crescer. Pois é. Então, eu tenho contato com ela até hoje. Ela já tem Ai, que 16 legal. anos. É. E aí, o que que aconteceu? Eu precisava de uma pessoa para me ajudar na casa. Uhum. Tinha um moço que trabalha. Do lado da minha casa tinha um convento que as freiras vestiam uma roupa vermelha. Eu nunca tinha visto freira de roupa vermelha na vida. Elas Meu. tinham aqueles véus vermelhos, assim, aquela roupa toda vermelha. Nossa, era uma coisa muito estranha. E nesse convento morava, trabalhava o pai dessa menina. Ele era um muchacho. Uhum. O Uhum. muchacho é o empregado. Então, o Uhum. muchacho, ele assim, ele cuida do jardim, ele leva as freiras para as compras, ele faz tudo que elas precisam, ele limpa o convento, ele é assim, o empregado doméstico do convento.
Sei. Esse moço trabalhava até o fim da tarde no convento Uhum. e a minha casa era grudada, eu morava numa privança, era uma pequena, Uhum. um lugar onde tinham 4 casinhas, assim. Uhum. E ele, um dia, eu estava saindo de casa nesse horário, ele falou, a senhora não quer que eu lave seu carro? Hum. Ele falou, eu trabalho aqui do lado. E eu falei, lógico, claro. E ele foi lá, lavou meu carro. E ele falou para mim assim, a senhora não está precisando de alguém para vir ajudar na sua casa? Hum. E eu falei, nossa, eu estou procurando alguém para vir ajudar na minha casa, para me ajudar, porque eu não conheço ninguém. Uhum. Ele falou, eu Uhum. tenho a minha mulher. E aí a mulher dele veio conversar comigo e Sei. tinha um pequeno problema que ela disse Hum. para mim. Que ela tinha uma menininha de 4 anos que ela não tinha com quem deixar. Eu falei, Hum. não tem problema. Você vem com ela e ela fica Uhum. brincando aqui no jardim, olhando as plantas, desenhando. E você trabalha e aí você vai embora e tá tudo certo. Uhum. Ela ficou assim meio surpresa, porque no México não se faz isso. Ah, tá. Muito difícil alguém permitir que Que leve a criança. e leve a filha. Lá no México não tem 13º, lá no México não tem Uhum. férias, lá no México não tem feriado, lá no México não tem nada. Hum. Tá? Não, Hum. não sei como é que tá agora, mas na minha época era assim. Hum. E a E ela menininha, foi trabalhar com a menina. e ela foi trabalhar com a menina. Foi trabalhar com a menina, e a menina era uma graça. Ela tinha umas tranças pretas, assim, bem indiazinha. E Hum. ela ficou minha amiguinha e foi Uhum. ótimo. Foi uma Uhum. experiência super bacana ela ir com a mãe lá. Hum. E um dia a gente teve férias e eu dei férias para ela e ela foi para Uhum. casa da avó com a mãe Uhum. e com o pai. E quando ela Uhum. voltou dessas férias, que eu também Uhum. voltei das férias, ela trouxe um livrinho. Um livrinho Ah. assim de história, bem vagabundinho, assim, bem simples, Uhum. não era colorido, não era um livrinho Uhum. bem bobinho, todo escrito em Uhum. náhuatl. Uau! É, ela não Hum. sabia ler, claro, né? Hum. Ela falava muito pouco náhuatl, e quem tinha dado esse Hum. livrinho para ela tinha sido a avó. A avó morava Hum. numa tribo lá na região de Veracruz, uma Sei. cidadezinha perto da cidade de Veracruz. Uhum. E aí ela me mostrou Uhum. o livrinho e falou: Olha, senhora Ana, eu ganhei um livrinho da minha avó. E eu, Hum. olha que livro lindo, que história é essa? Porque todas aquelas letras que eu não entendia, né? Tudo... Aí ela falou: Senta aqui que eu vou te contar. E Ai, que demais! Que fofa! ela começou a me contar uma história. Hum. E essa história foi o ponto de partida para o meu encontro comigo mesma. E com o Uau! universo das imagens, como hoje eu conheço eles. E Uhum. ela contou, e a história era a seguinte, que era a história de uma cobrinha Uhum. que nasceu com as irmãs dela num buraco. Ela me contou a historinha, tá? Que Uhum. morava com as irmãzinhas dela num buraco lá no meio da floresta. E Hum. que, quando as cobrinhas cresceram um pouquinho, todas saíram para a vida. Saíram lá para o Hum. meio do mato e foram viver as suas vidas. Mas uma das cobrinhas não saiu. Ficou morta de medo de sair de dentro do buraco. Uhum. E ela foi ficando naquele buraco. Só que o buraco não era tão grande assim. E ela Uhum. começou a crescer. E o buraco começou a ficar muito apertado. E ela Hum. então tomou uma decisão: colocar a cabeça para fora do buraco e ver o que Hum. tinha ali em volta. Quando ela colocou a cabeça fora do buraco, ela percebeu que uma coisa estranha aconteceu no corpo dela. Porque começou a sair uma casca dura do corpo dela. E porque ela já tinha crescido e aquela casca estava ali presa no corpo dela porque ela não estava, né, Uhum. andando para lá e para cá para liberar aquela casca velha. E aí o que que aconteceu? Ela achou esquisito, mas ao mesmo tempo ela viu lá uma flor colorida perto do buraco. E aí ela decidiu então sair mais um pouquinho. E quando ela saiu mais um pouco, ela sentiu o calor do sol.
E Ah, ela olhou em volta e viu que tudo era muito diferente do que era no buraco. E ela começou, então, a botar o corpo para fora do buraco e seguiu o caminho dela. Quando essa menina me contou essa história, do jeitinho uau! dela, né, que eu estou recontando para vocês, quando essa Eu menina estou me contou essa imaginando a cena, aquele tipo de gente, né? E contando uma história com essa força. com a mulher forte, não esqueça o significado do nome dela. E aí, Uhum. quando ela. E o que que acontece? Serpente, na língua da avó dela, é Ocuili. Ocuili Uhum. significa serpente. Uhum. E o que que eu falei para ela? Eu falei, o que é Ocuili? Porque ela falava Ocuili, 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 Ocuili. Quando no começo eu perguntei, ela falou, é cobra, né? Quando ela Uhum. contou a história. Quando ela me contou essa história, eu falei, gente, eu tenho que escrever esse nome e colocar na Uhum. minha geladeira. Eu não sabia nem por que eu estava fazendo isso. E eu peguei um papel cor de laranja, Uhum. escrevi Ocuili e coloquei na porta da minha geladeira. Que demais. Porque é o seguinte, né? Eu era aquela cobra, né? Eu me senti Aquele exatamente monte de casca te envolvendo que você não podia nem mexer, nem se mexer no, naquele buraco. no buraco, certo? Lá no escuro, morrendo de medo de enfrentar tudo aquilo novo que estava aparecendo na minha vida, né? Toda aquela Uhum. história que eu não estava entendendo que história era aquela, né? E Uhum. aí, então, eu falei, gente, eu sou essa Ocuili. Eu sou uma Ocuili. E a partir daí, a minha vida começou a ir para um outro lugar. E aí, você quer saber qual é esse lugar ou você quer me perguntar alguma coisa a respeito Não, desse pedaço? pode falar, pode falar. Eu achei demais essa história, porque na verdade você contou essa história no nosso primeiro encontro do Livro Vermelho. E eu fiquei babando nessa história. Eu falei, nossa, eu vim aqui para dar uma aula, quem está aprendendo sou eu, né? Porque essa história, ela me encantou de uma maneira assim, que eu falei, nossa, que forma linda que esse povo dessa tribo, dessa menina, tem de ensinar as crianças a ir para a vida. Não é demais? Exatamente. E aí, assim, e veja bem, a avó dela, né? A avó dela contou essa Uhum, história em náhuatl para ela, uhum, porque a avó nem sabia ler, nem sabia escrever. E a avó uhum, só falava essa língua, a avó não falava espanhol. E uhum, ela entendia, mas não falava. uhum. E aí, o que que aconteceu? Quando essa menina veio com essa história, a minha vida deu uma volta, mudou Eu de imagino. perspectiva. Por que mudou de perspectiva? Porque nesse meio tempo eu fazia aula de cerâmica com um professor mexicano. Uhum, E esse professor mexicano nos convidou para ir lá num lugar que era um lugar bem especial, assim, era um parque super preservado, com montanhas de calcário gigantes, um lugar que tinha sido mar um dia. uhum, Tinha um colega dele que tinha trazido vários artistas de vários países do mundo uhum, para fazer um trabalho de arte numa pedra que tem lá nas montanhas de Monte Rei, um mármore negro. E ele uhum, convidou a gente para fazer uma visita e ver esses artistas trabalhando com essas uhum, pedras. E eu fui com uhum, o meu professor de cerâmica nesse lugar, que era o ateliê desse outro artista. Gente, era um lugar assim mágico, chama La uhum. Huasteca. Quem quiser depois, com H, quem quiser depois googar para ver esse lugar, não vai acreditar. E eu cheguei lá e esse cara tinha construído um complexo para receber esses artistas, Nossa. né? Porque esses artistas precisavam, eles dormiam e acordavam ali, né? Então eles tinham Uhum, quartos, ele tinha feito todo o esquema, as pedras eram todas trabalhadas no ar livre. uhum, E ele mostrou tudo para nós, e eu falei, nossa, que bacana. E me veio uma luz, assim, eu falei, você vai fazer o quê depois que essas pessoas forem embora? uhum. Com esse lugar, né? Esses quartos todos, todo esse aparato que você construiu. Ele falou, não sei, ainda não pensei. Aí eu falei para ele assim, você não estaria interessado que eu viesse trabalhar com crianças aqui?
você me dá uma sala, a gente faz um combinado, eu tenho um trabalho com crianças e você se interessa? E ele falou, faz um projeto para mim. Isso eu estava lá há um ano, né? Um ano e pouquinho. Sim. Eu estudava espanhol, ia para a escola estudar espanhol para aprender. Eu falei, tá bom. Gente, eu nunca tinha escrito um texto, um projeto em espanhol. E aí eu falei, tá bom. Sentei na frente do computador, escrevi um projeto, enviei para ele. Quase que assim, 2 horas depois, 3 horas depois, ele me escreveu e falou, você pode vir aqui? Nossa, Eu falei, posso. E fui. Ele falou, então, eu vou fazer o seguinte, quando os artistas forem embora, eu vou te dar uma sala, eu vou te dar os alunos, e para você fazer um trabalho aqui, tudo que você ganhar é seu, você nossa, não que precisa me pagar generoso. nada. Então, você percebe quando você está no seu caminho? E foi dali que você começou essa trajetória que acabou culminando no seu ateliê aqui em São Paulo. Exatamente. E aí eu E comecei um aquele trabalho. ateliê, Então, eu fala. comecei um trabalho num ateliê de artes lá, porque Sim. até então o ateliê de artes aqui da minha escola era muito diferente, porque era uma escola. Uhum. Só que Uhum. lá não, lá era um ateliê onde as crianças podiam fazer o que elas quisessem fazer. Uhum. E aí eu comecei então a gestar o Uhum. ateliê que eu ia abrir aqui, sei lá, 1 ano e meio depois, 1 ano e 8 meses depois, né? Que Que ia se demais, chamar Ateliê Ocuili. que demais. Tinha que se chamar Ofuli, né? Depois disso, ela Aí eu te empurrou entendi para porque eu fora, tinha guardado, né, o ela te papelzinho. empurrou para fora do buraco e a cada desafio era uma pele velha que estava ficando lá no buraco e você, que força, né, dessas imagens. E aí você começou a trabalhar com essa força dessas imagens nesse ateliê, né? Sim. Que você começa a trabalhar, lógico, as pessoas falam a respeito das suas imagens, tem toda uma liberdade criativa, mas acaba sendo um processo de autoconhecimento, só que você não está no lugar da interpretação, do terapeuta, do analista, você está num outro lugar que te dá uma liberdade de trabalho também maior, né? Sim, exatamente. Então, olha que incrível, né? Eu fui aprender lá com aquelas Uhum, crianças que esse lugar podia existir deste jeito. Porque você pensa em ateliês de arte, né? Nos ateliês de arte, as pessoas ensinam as técnicas. Então, como é que você, o que você uhum, vai fazer? Você vai uhum, copiar certas coisas, você vai uhum, fazer, né? Você vai até uhum, buscar uma linguagem que é sua. Mas, assim, é uma coisa bem enfaixada, né? É um processo uhum, onde as pessoas não estão livres para fazer o que elas escolhem fazer. Então, hoje uhum, iremos aprender aquarela. Depois de não sei quanto tempo, iremos aprender pintura a óleo. Não sei depois de uhum. quanto. E lá no ateliê é completamente diferente, porque cada uma está fazendo o que quer fazer, né? E tem uma Então, coisa de dialogar com as imagens internas, com as imagens de sim, sonhos, né? E você vai facilitando isso. isso. Então, as pessoas trazem as suas imagens, trazem Uhum, as suas histórias, trazem suas imagens de sonhos, trazem suas imagens ancestrais, suas imagens, uhum, as imagens que elas trazem de tempos em que elas eram mais jovens ou crianças, imagens que ficaram uhum, nelas. E aí elas trazem para o ateliê e lá elas têm espaço para poder trabalhar com essas imagens. Então, enquanto uma está fazendo escultura em argila, outra está fazendo aquarela, outra está fazendo uhum, acrílica, outra está fazendo alguma outra coisa diferente, de um álbum para a netinha que nasceu, com uhum. trabalhos de colagens e desenhos. Então, cada Uhum. pessoa está indo pelo seu caminho. E O eu seu tô processo, ali. né? Tem um comentário que cada pessoa vai seguindo o seu processo e você, na verdade, está auxiliando na parte da tua experiência, claro, né? Com a Sim, arte. a minha experiência artística, a minha experiência estética, né? Então é como se eu tivesse juntado na realidade pecinhas de um quebra-cabeça, entendeu? E aí Incrível. é uma história bem legal, né?
Uhum. Mas não é uma Nossa, história simples. sim, e você não está no lugar de falar, eu sou uma arte terapeuta, Não, aí te ingessa, eu né? não sou uma arte terapeuta. Engessaria. É. Você está no lugar de quem acompanha um processo e permite que a pessoa traga para o concreto uma imagem que está só no campo abstrato. Que às vezes no campo abstrato fica mais difícil da gente lidar com o afeto, com a imagem que está ali. Quando você traz para uma representação, dá para a gente dialogar melhor, não é? Exatamente. A imagem está em você. Olha que incrível. É um Uhum, caminho mesmo, né? A imagem uhum, está em você. Você uhum, vai, coloca essa imagem uhum, fora, olha para essa imagem te conta uhum. algo sobre você que você não Sim, sabia. exatamente. E aqui tem alguém também falando, e uma interage com a outra, porque uma está num processo, mas acompanha o processo do outro, que está vendo outra pessoa produzir outras imagens. E quando Sim. eu vejo também isso nos grupos, quando a gente vai fazer a vivência com arte, a pessoa fala, sempre essa fala no final da vivência. Nossa, eu pensei em fazer tal coisa, mas quando eu vi, a minha mão estava fazendo uma coisa completamente diferente. E ela pensava, e o resultado, nossa, olha! E aí a gente brinca, porque também não tem a proposta de interpretar, né, na vivência Uhum. com arte. De vira o desenho, ou a escultura de ponta cabeça, olha desse lado, e aí a pessoa vai tendo insights e vai se vendo e vai vendo o seu processo. Isso é É, muito e, legal e também. elas levam para casa e elas vão. Esse trabalho fica lá na casa delas, conversando Sim. com elas ao longo. Uhum. Então, é bem curioso. A gente que trabalha com arte, tem isso. Você faz um trabalho com a arte e Uhum. eu tenho muito assim. A minha casa, se eu fizer assim no celular para Uhum. vocês verem, cada Uhum. coisa que tem na minha casa tem uma história. Nada Uhum. aqui existe porque assim só é bonito. Uhum. Nada. Uhum. Absolutamente nada. E assim, as coisas que eu fiz. Quando eu olho para um trabalho que eu fiz, eu estou conversando com esse trabalho o tempo inteiro. Uhum. E esse significado foi se amplificando. Uhum. Porque E a é imagem conversa comigo, entendeu? Sim, e como às vezes a gente deixa aquela imagem descansar um tempo, depois a gente olha de novo e fala, olha, não tinha percebido tal coisa. E às vezes a gente vai modificando aquela imagem, Sim, né? sim. E quando eu modifico a imagem, algo também em mim se modifica e vai acontecendo, né? Tem até uma história interessante que você contou de uma aluna sua, e, e eu vou te contar antes de uma participante dos grupos. Numa determinada vivência, eu levo argila num determinado encontro, né? E aí, de acordo, a gente está trabalhando geralmente é o capítulo 6 do Mulheres que Correm com os Lobos, que é o corpo jubiloso, que a gente trabalha o elemento terra. E aí, depois de todas as vivências corporais, tal, tem um momento que ela vai expressar o que ela experimentou livremente com a argila. E uma dessas mulheres fez uma figura feminina, é, assim, totalmente voltada para dentro, totalmente ensimesmada, né? Parecia até muito fechada, como se ela tivesse fechada, né, Hum. para o mundo. Ok, fez aquele desenho, então vocês levam para casa, deixa secar. Aí eu ensino a fazer aquela impermeabilização com a pó com água, para não fungar quando seca. Quem quiser pintar, pinta, aquela coisa, aquela brincadeira total. E o curso vai passando, e o tempo vai passando, né? Porque é um longo período, né? São 15 capítulos, são 15 meses Uhum. de trabalho. Em um determinado momento, a pessoa, com o trabalho vai andando, e isso vai gerando uma modificação, né? E aí ela vem contando assim, olha, eu fui limpar a estante onde estava a minha escultura, a escultura quebrou, a cabeça se separou do corpo. E aí eu tentei colar para pôr de volta no lugar, mas ela não ficava mais assim, ela só ficava com a cabeça reta olhando para frente. Que coisa incrível, gente. Coincidiu com esse movimento que essa mulher começou a se abrir para o mundo. Gente. Então, veja, ela não conseguia, da forma como quebrou, acho que faltou um pedacinho, não sei o que foi, a cabeça não ficava mais assim, ela só ficava assim. E eu falei, uau! Eu falei para ela,
deixa do jeito que tá. Se a Claro. pintura quer ficar olhando para frente, deixa ela olhar para frente. Gente, que coisa incrível, né? Não é Mas assim, demais? muito incrível. E olha, isso é uma coisa difícil de acontecer, porque quem mexe com Uhum, argila sabe como é uhum. difícil você consertar uma Sim, peça de argila. sim. É super Uhum, complicado. Você tem que fazer uma barbotina, você tem que fazer uma uhum, misturinha de água com argila, você tem que pôr um pouquinho de uhum, cola, você tem que colar, depois tem que lixar, você tem, né? Tem todo um processo, né, artístico uhum, e de restauração para aquilo uhum. poder Sim, acontecer, né? Olha, isso sim. é muito complexo, né? É. Mas você E sabe que você assim, contou também de uma aluna sua, mas se quiser completar com outro tema que você estava então, comentando. eu vou contar uma história de argila, mas em vez de contar essa Hum, história que eu te contei, eu vou contar uma outra história que acho que combina com hum, essa sua. hum, Quando eu vivi, quando eu voltei para cá, eu vivi tempos muito difíceis no meu retorno, né? uhum. Muito difíceis, assim. Imagino. E aí, e é muito complicado, voltar é muito Hum. pior, tá? Muito Nossa. pior, muito mais difícil. E Hum, aí, o que que aconteceu? Eu decidi fazer um trabalho de argila, onde eu fiz a primeira imagem, que era como eu estava me sentindo, que era muito a cara dessa imagem que você está falando. uhum, É uma imagem que era assim, era um ovinho, assim, e tinha uhum, um círculo vazado que passava uhum. no meio do meu coração, assim, era uma coisa muito forte. Nossa. A Uhum, segunda imagem era uma figura feminina. Mas era uma figura uhum, feminina numa posição completamente diferente. Uma coisa que eu uhum, fui fazendo e aquilo foi aparecendo e eu fui, né, sendo guiada pela minha, parece assim, um processo meio uhum, fora de esquadro, né? Porque você vai sendo conduzido pela sua própria mão. uhum, Eu fiz essa segunda escultura e fiz uma terceira escultura onde eu colocava uma figura feminina e uma figura masculina. E todos esses trabalhos uhum, conectados, todos esses trabalhos tinham uhum, uma coisa de colagem na escultura, sabe? Todas uhum, umas imagens que eu fui buscar, que eu achava que tinha a ver com uhum, aquelas figuras e fui colando nessas figuras uhum, de argila. E foi tão impressionante fazer isso, porque assim, olhando hoje para essas três figuras, né? uhum. Inclusive, uma dessas figuras, que foi a terceira figura, foi uma figura que as duas cabeças quebraram. Por isso que eu quis Uau. contar essa história. Eu não sei o que aconteceu, porque ela já estava lá há muito tempo, as duas Uhum, cabeças quebraram. E não tinha uhum, como consertar as duas cabeças. E foi nesse momento que me deu um insight. Eu falei, sabe de uma coisa? uhum, Acho que eu tô sendo muito dirigida pelos meus pensamentos. Eu tenho que ir mais para os meus sentimentos. que Esse lugar da incrível. cabeça não vai me levar para lugar nenhum. Hum, Sabe? Então foi uma coisa, isso assim, ao longo de quantos anos? 4 anos, sabe? Então, assim, não era perder a cabeça, era saia da cabeça um pouco, vá uhum, para um outro lugar. Você está vivendo essas experiências no lugar errado. Esse lugar não uhum, está bom de ser vivida, essa experiência que você uhum. está vivendo. É, E e pode fala, terminar. não, não, E isso termina. que você está falando tem muito a ver com o que a gente vê. As pessoas fazem alguma coisa ou elas veem alguma imagem, seja arte, seja um filme, seja ou uma história. As pessoas querem entender racionalmente, querem uma explicação racional para aquilo. Como se ao entender racionalmente, ela fosse ter o insight, só que não é assim, né? Muitas transformações, na verdade, a maioria das transformações que a gente vive, a gente não compreende racionalmente, a gente percebe o insight, percebe a mudança, e aí depois a gente vai tentar, se possível, entender o que aconteceu, né? Como Exatamente. agora, às vezes, e quando a gente está vivendo o processo, às vezes não dá para fazer essa, não dá para ser Não, esse panorâmico. não. Numa, Agora você
Você Olhando precisa... Sim, olhando para trás, você fala, ah, o que eu vivi aquela época estava me dizendo, né? Agora eu entendo o que queria me dizer tal e tal coisa. Mas quando você exatamente. estava ali no caldeirão fervendo, Exatamente. Você só está vivendo, você só está na uhum, experiência, né? uhum, Quando o tempo passa e você olha para trás, você dá sentido para a experiência. exatamente. Só que a maioria das pessoas quer encontrar o sentido, a resposta, tudo ao mesmo tempo Isso. e E não tudo vai. e não vai achar. Não vai achar. E eu acho assim também. Eu até compreendo, sabe, as Hum, pessoas, porque assim, a gente tá num mundo, né, há muito hum, tempo, em que assim, ser racional é muito importante, né? hum, Então, o que que acontece? As pessoas, você vê, o que é, você fala de arte, né? Vamos pensar em arte no Brasil, né? As pessoas falam, mas é arte, mas eu vou fazer arte, né? Para que eu uhum, vou fazer arte? O que que arte tem a ver com a minha vida? Que perda de tempo, né? Aí você pensa, uhum, não é à toa que as pessoas estão descoladas, né? uhum, Porque elas perderam essa conexão com as experiências uhum. profundas delas e que a arte Sim, nos dá, né? pode trazer, Pode pode te nos dar. ajudar a perceber, né? É porque eu vejo muitas pessoas falar, às vezes nas vivências, ah, mas eu não tenho vocação para ser artista, mas não é para ser, não estou aqui para te convidar para ser artista. Eu estou Não. aqui para te convidar só a fazer uma expressão da sua alma, para brincar, para experimentar, né? Vocês sabem que E eu as tenho pessoas. uma aluna que ela chegou no ateliê com 74 anos. Ela tem 81 agora. Uau! E ela é uma mulher super Uhum, inteligente, super brilhante, doutora em nossa, línguas, letras e uma linguagem específica da literatura. E ela é uma pessoa assim, nossa, é um cabeção enorme. E eu convidei ela para fazer o ateliê de artes. E ela falou: ai, mas a última vez que eu peguei um lápis para fazer um desenho, eu tinha 7 anos, foi antes de eu aprender a ler e escrever. Eu falei, uhum, olha que oportunidade maravilhosa. Você vai chegar no ateliê de artes como uma criança uhum. chega num ateliê de artes. Você vai Que chegar delícia! livre para você com o meu Uhum. celular. Livre Já para voltou. fazer o que você quiser, do jeito que você Uhum, quiser. uhum, E hoje ela tem 81 anos e uhum. assim, eu vejo o percurso dela, conheço a história dela, e eu vejo o Nossa, percurso dela com a linguagem da arte, como a linguagem da arte abriu um lugar, um espaço nela que até então não existia. de diálogo interno, né? Mas de diálogo de um outro lugar que não seja o do mundo racional, né? É um diálogo do poder-alma. Exatamente. Então, assim, eu vejo, eu entendo as pessoas que falam assim, mas eu acho legal porque elas chegam no ateliê com essa disponibilidade, elas chegam falando, nossa, eu nem sei como é que pega num lápis, eu nem sei como cola, como faz, como. Não tem importância. E aí elas vão pegando e vão fazendo, e vão tendo uma intimidade, aquilo que eu falei, vão vivendo uma experiência com aqueles materiais e vão compondo essa experiência. Enquanto está mexendo fora, está mexendo dentro. Uhum. Sim, cada mudança que você faz, cada desenho, cada. Eu falo, às vezes tem umas alunas que chegam nos cursos na hora que eu vou dar uma vez, ah, mas eu nunca mexi com tinta, ai, mas eu não sei o que, faz mal. Joga ali umas manchas, joga tinta, só para ver a cor do papel, Não brinca, importa. suja os dedos, faz o que você quiser, né? E aí elas se surpreendem, e elas chegam assim bem durinhas no começo e depois vão se soltando. E a beleza desse trabalho é isso, porque sai do julgamento, sai dessa coisa do perfeccionismo, sai desse excesso de racionalidade. Na verdade, o Jung fala a arrogância da racionalidade, né? É, Então, a gente sai dessa arrogância da racionalidade, a gente volta a aprender a brincar, aprender a se nutrir, né? sim.
E sim. com amor, com paciência, com carinho, sem aquele pensamento imediatista. Porque É, tem uma frase muito bonita no budismo que fala: entre a semente e a flor existe o tempo. existe o tempo. E E é sabe o que o é tempo da bacana? alma. Eu ia Hum, falar isso do tempo, né? Quando você está uhum, trabalhando num ateliê de arte, o tempo relógio não uhum, tá ali, não é o mais uhum, importante. Porque assim, você uhum, começou a fazer um trabalho, acabou o tempo da aula, você guarda seu trabalho, você vai voltar na semana seguinte, você vai pegar o seu trabalho, você vai continuar. uhum, Tem gente que fica no mesmo trabalho 3 meses, uhum. Sim, porque é o 6 seu meses. processo. Quando você sente, geralmente é assim, quando algo se acomodou lá dentro, aquilo que a imagem me evoca, ela encontrou um caminho, né, de solução, geralmente perde o apelo para eu continuar trabalhando naquela imagem. Isso que eu percebi em dia, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal porque as pessoas também entram nesse tempo da alma, né? Que é Cronos, em que eu não tenho hora para terminar. Veja bem, nós vivemos num Uhum. mundo que assim, tem hora para começar, tem hora para terminar, tem hora para. As E crianças, por tudo exemplo, é sabem desempenho, né? E tudo isso, é desempenho. tudo é desempenho. E aí, assim, a gente não percebe como a gente vai se desconectando da nossa alma, como a gente vai descolando da Uhum. nossa alma. E assim, quando você Uhum. começa a trabalhar com a arte, você fala, nossa, mas alguma coisa que estava perdida voltou. Sim, Você não sabe dizer o que é, sim, né? É a tua alma que está ali, sim. sendo, como você falou, nutrida por você, sendo Uhum. vista, sendo olhada, considerada, né, Cris? Sim, sendo levado em conta, porque em geral a gente não leva ela em conta. Por isso que a gente vê tanto sofrimento de alma hoje em dia, né? É Exato. tanta ansiedade, é tanta depressão, tantas situações, né, que além das dificuldades que a própria vida às vezes nos coloca, a gente coloca muita coisa, Sim. né? E outra Está, coisa, né, Cris, que está desconectado. eu acho que uma coisa importante também, né, é a gente se encantar um pouco com a vida, né? Uhum, A gente trazer sim, um encantamento para a vida, né? Porque assim, a uhum, vida anda tão desencantada, né? uhum, Eu vejo as pessoas falando assim para mim: ai, meu Deus do céu, essa pandemia, assim, essa pandemia eu tô aproveitando para me encantar com as imagens que uhum, estão vindo para mim com quem eu posso conversar. Eu descobri uhum, coisas a meu respeito, sabe, uhum, da minha alma que eu uhum, não imaginava. Porque você fala, nossa, já uhum. vivi tanta coisa, né? Já fui, já voltei, já fui, já voltei, já fiz. Que mais eu tenho para aprender? Eu já sei quase tudo de mim. Que nada, eu não sei nada de mim, né? Eu estou descobrindo o tempo inteiro. E as imagens, elas são meus guias, são meus Uhum, mapas, é, uhum, as imagens dos meus sonhos, as imagens do meu. Eu tenho um caderno de arte uhum. de pandemia que eu fui Criando. trabalhando. E como a gente poder dialogar com essas imagens dos sonhos, essas imagens que Sim, vêm espontaneamente, né? sim, Como isso nos dá força, né? Como isso nos dá sustento até para a gente enfrentar momentos difíceis, né? sim, sim, sim. Então, às Então, vezes, tem momentos que a gente não pode estar naquele momento dialogando ou produzindo imagens, mas todo esse trajeto que a gente já vem fazendo, isso nos dá sustento, exatamente, né? exatamente. E assim, as pessoas que Hum, ousam, né, dar essa oportunidade para si mesmas, né, de uhum, lidar com as suas imagens. Você sabe que você é minha professora, então assim, você fala, ai, faça uma imagem de sonho. Eu já vou lá no meu caderno, já faço uma imagem, já me vem um monte de coisas. E aí, incrível, né? Porque você faz as imagens, aí você olha para elas e você e descobre coisas que você não imaginou quando você estava fazendo. Então, uhum, você vai fazendo um caminho, é uhum, uma trilha. Sabe, eu fico pensando, sabe o quê? Na história uhum. do João e da Maria, sabe? Sim, os pedacinhos de pão, né? Os pedacinhos, às vezes é pedacinho de pão, às vezes é pedrinha, às vezes Pedrinhas.
Às vezes o Sim, passarinho come o pedacinho de pão e você não sim. sabe voltar. Mas é para voltar? Não, é para pegar outro caminho, é para viver uma outra experiência, né? Uhum. Como ser É porque, registro de sim, vida. porque se perder também é caminho, Se né? perder também é caminho. Também é Exatamente. caminho. Também é caminho. Sim. Muito Ana legal. Cris, que coisa maravilhosa, estou adorando bater papo com você, mas a gente está chegando no final. Eu Eu vou acho que a cair, gente Cris. tem 2 ou 3 minutos. Quanta riqueza você está compartilhando com a gente, imagens maravilhosas, sua história é uma coisa incrível, que inspira. E eu queria saber se nesse final aqui você gostaria de falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, o que você quiser. Então, na realidade, um convite, né? Para que as Uhum, pessoas ousem fazer uma uhum, conexão com a sua alma. E assim, a gente fala da arte, eu sou uma mulher que vive no uhum, mundo das artes visuais, né? Mas tem a uhum. música, tem a Tem a dança, dança. né? Você Tem pode tantas. passar os móveis da sua casa e dançar com as imagens internas, como a Marion Woodman fazia. A Sim, grande claro. analista. É. Então, assim, o meu convite é que as pessoas considerem essa possibilidade de Uhum, fazer essa conexão com a sua alma através da sua linguagem da arte, né? Que as uhum, pessoas ouçam o que a sua alma está pedindo e ousem, né? uhum. Viver essa vida mais inteira, né? Com mais Ai, que sentido, maravilha. não é? Que lindo, Ana Cris. Esse convite final arrasou. Ai, muito bom, né? Eu falo Ai, porque eu vivo, tá? Eu não tô falando da boca para fora. Essa não, é eu sei, a por isso que eu te essência. convidei. Eu vi as coisas que você faz, o diálogo que você tem, e me encantou. Por isso que eu quis dividir isso com as pessoas. Eu falei, nossa, preciso bater esse papo com a Ana Cris. Ana, não vejo a hora dessa pandemia acabar para eu ir lá tomar um chá com você no ateliê, porque aquele No lugar assim, é jardim. um paraíso. E muito, muito obrigada por você ter aceito o convite, por você contar um pouco dessas experiências maravilhosas, trazer essas imagens tão potentes, né? Se você falar com a Daria Itzel, Vai dar manda um, Excel. Eu manda um escrevo super para ela e beijo, conto, tá? manda um super beijo para ela, que um dia eu quero conhecer essa menina. Pode deixar. Eu que agradeço, viu, E Cris, que bom a que oportunidade. você teve ouvidos para ouvir. Exatamente. Alma para escutar, né? Sim, alma para ouvir, né? Isso. Muito obrigada, Ana Eu que Cris. Muito agradeço, Cris. obrigada de Obrigada. coração. Obrigada por tudo. Obrigada por essa professora maravilhosa que você é para mim também, me ajudando nesse caminho. Eu sou muito grata ao universo e a você que tem feito Aí parte eu, da minha história. é recíproco, porque eu sou muito grata, porque você também trouxe uma riqueza incrível, imagens, e eu também aprendo muito com você. Ai, Muito agradeço. obrigada, Ana Cris. Obrigada, pessoal, Obrigada a pela todos que presença de estiveram com a todos. gente. Espero que essa live seja útil para vocês. Ousem conversar com a sua alma, né? Tchau, Tchau, Cris. Tchau, meninas. muito Muito obrigada a obrigada. todos, Tchau, viu? pessoal. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite.